Bom, pessoal, então agora a gente vai retomar aqui alguns conceitos relacionados, né, ao número de mols, ao que é um mol, né? Que é uma maneira que a gente utiliza aí para medir a quantidade de matéria, tá? Para a gente definir aqui uma coisa chamada volume molar. Então, antes é importante fazer uma revisão aqui com vocês. Então, lembrando, né, a quantidade de matéria ela é medida em mols e um mol, ele representa um sistema, né, qualquer sistema que contenha Na unidades elementares. Sendo que Na, né, é um número específico chamado número de Avogadro. Tá? Ele é igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Que é, na verdade, o número de átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono. Essa que é a definição que nós utilizamos. Tá? Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Dá licença. Então, essa é a definição do número de Avogadro, né? Então, qualquer sistema, né, gasoso que contenha este número de moléculas, a gente diz que esse sistema ele é composto de um mol daquelas moléculas. Tá? Então, o número de mols que a gente vai calcular para um sistema vai ser o quê? O número total de moléculas que existem no sistema, que é o Nzão aqui, né, o N maiúsculo, dividido pelo número de Avogadro. Né? Então, se você pegar o número total de moléculas e dividir, digamos, em pacotes que contenham este número aqui de moléculas, que seria, né, associado a um mol, no final você pode contar quantos pacotes você tem, ou seja, o número de mols. Então é assim que é feita a conta. Tá? E a gente define uma outra coisa chamada massa molar. O que é a massa molar? A massa molar ela é a razão entre a massa de um sistema gasoso, né, a massa de uma amostra, e o número de mols que existe naquela amostra. Tá? Então, cada substância, né, cada molécula vai ter ali um valor de massa molar. E essa massa molar ela está ligada à massa atômica ou massa molecular, tá, da molécula que forma aquele gás. Então, por exemplo, a massa atômica do oxigênio é 16, né, 16 unidades. Claro, tem umas variações ali, né, na tabela periódica, mas a gente geralmente arredonda para 16. Então, se você for considerar o gás oxigênio, por exemplo, a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol, porque a massa molecular do gás oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, é 16 mais 16, que vai dar 32 unidades. Né? Então, a massa molar acaba ficando 32 gramas por mol. Esta é a regrinha que a gente utiliza para encontrar a massa molar. Mas, em geral, o exercício fornece esse dado. Tá? Bom, então agora vamos ao volume molar. Então, é verificado experimentalmente que 1 mol de qualquer gás que esteja nas chamadas condições normais de pressão e temperatura, não sei se vocês lembram, né, mas é uma pressão de 1 atmosfera, ou seja, a pressão a nível do mar, e a temperatura de 0 graus Celsius. Então, qualquer gás que esteja nessas condições, se você pegar 1 mol desse gás, ele vai ocupar o volume de 22,4 litros. Então, este volume aqui, ele é definido como volume molar. Tá? Ele é chamado de volume molar, ele é uma constante. Então, se você tem 1 mol de um gás na CNPT, nas condições normais de pressão e temperatura, ele vai ocupar este volume. Se você tiver 2 mols, ele vai ocupar o quê? O dobro do volume, né? Para manter, claro, a pressão e a temperatura a mesma, né? As mesmas. Então, ele vai ocupar o dobro do volume. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai agora, definido isso, vamos agora falar de uma outra equação chamada equação de Clapeyron. Então, só para adiantar para vocês, o que é a equação de Clapeyron? Ela relaciona as variáveis de estado de um gás, ou seja, sua pressão, seu volume, sua temperatura, além do número de mols, né, mais o número de mols. Então, ele relaciona todas essas grandezas para definir um estado específico de um gás. Então, um gás perfeito, um gás ideal, ele é definido, o seu estado, no caso, é definido pela equação de Clapeyron. Então, como é que a gente vai deduzir essa equação? Imaginemos o seguinte, imagine que você tem aqui 1 mol de gás perfeito e ele é transformado de um estado inicial qualquer, então dado ali por uma pressão P, um volume V, uma temperatura T, quaisquer, né? Então qualquer estado de um gás você pega ali e vai transformar desse estado qualquer para o estado definido pela CNPT, condições normais de pressão e temperatura.
Então você tem P0, V0 e T0. Então só retomando, né, o estado inicial você tem P, V e T, mais o N, né, que é 1, porque a gente já falou que é 1 mol. E o estado final você tem P0 igual a 1 atmosfera, né? V0, que é o volume molar, no caso, como você tem só 1 mol, você vai ter 22,4 litros, a gente coloca 22,4 litros por mol, tá? E você tem o T0, que é a temperatura da CNPT, que é 0 graus Celsius, ou seja, né, 273 Kelvin. A gente precisa transformar para poder aplicar numa transformação gasosa, né? E o N também é 1 mol, né? O número de mols ele é constante. Então vamos à transformação. Para a transformação, é claro, a gente vai aplicar a equação geral dos gases, né? Então você sai de um estado inicial que é P vezes V sobre T, você vai até o estado definido pela CNPT. Então eu vou colocar aqui os valores que nós já conhecemos, tá? P0 é 1 atmosfera, V0 é 22,4 litros por mol e T0 é 273 Kelvin. Tá? Então aqui já estão as unidades todas, né, aglutinadas. Então eu vou trabalhar com esse número aqui. Então fazendo aqui o produto, dividindo, né, você chega no valor que é 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. Então olha só, aqui desse lado esquerdo eu tenho as variáveis de estado de qualquer estado gasoso, né, de um gás perfeito, claro, né? Ou seja, sua pressão, seu volume, sua temperatura, para 1 mol de qualquer estado de um gás perfeito. E do lado direito eu tenho esse número aqui. Este número, ele é uma constante, né? É uma constante comum a qualquer gás. Ele não vai depender do tipo de gás que é utilizado, se é gás oxigênio, se é gás nitrogênio, não vai importar, vai ser sempre 0,082. Então este número aqui, ele é conhecido como constante universal dos gases, tá? E ele é simbolizado aqui pela letra R. Tá? Então a gente diz que a razão entre a pressão, o volume e a temperatura de 1 mol de qualquer gás é igual a R, sendo que R é 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. Tá? Bom, então olha só, essa constante aqui, ela foi obtida considerando que eu tenho 1 mol, ou seja, o volume ocupado por esse 1 mol no estado final aqui da CNPT é 22,4 litros. Como eu já disse, se eu tivesse 2 mols, eu teria o dobro aqui. Então, o número de mols ele vai entrar nessa equação. Tá? Perceba o seguinte, no caso que nós fizemos aqui, nós temos 1 mol. Então, 1 mol, você fica com PV sobre T. Deixa eu voltar aqui, né? Você tem PV sobre T igual a constante R, certo? Quando você tem N mols, o Nzinho aqui, o número de mols, ele vai entrar na frente da constante. Por quê? Porque ele vai multiplicar, na verdade, o volume molar que está embutido aqui dentro. Tá? Então, dessa maneira, você vai ter um número de mols aqui na frente. Então, aqui nós conseguimos obter a chamada equação de Clapeyron. Então, essa equação aqui, ela relaciona, né, pressão, volume, temperatura e número de mols de um gás perfeito, além da constante universal. Tá? Então, esta equação de Clapeyron é a equação de estado de um gás ideal. Tá? Uma outra maneira, claro, de você escrever a equação de Clapeyron é você trocar o número de mols pela massa e pela massa molar. Né? É muito comum vocês encontrarem em problemas em que se pede a massa do gás, né? Enfim. Né? Então, nesse caso, você pode colocar diretamente dessa forma ou mesmo isolar aqui, calcular o número de mols e aplicar aqui juntamente com a massa molar. Tá? Bom, então, outro comentário a se fazer é o seguinte, dá uma olhada aqui na constante R, né? Essa constante ela é obtida em unidades, algumas que não são unidades oficiais do SI. Por exemplo, a atmosfera é uma unidade usual para a pressão, mas não é uma unidade oficial. A unidade oficial é Newton por metro quadrado. Então a conversão está aqui, né? Uma atmosfera vai dar 1,013 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Da mesma forma, o litro não é uma unidade oficial. Né? 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Esta sim é a unidade oficial. Então a gente pode reescrever essa constante trocando essas unidades e colocando a constante apenas em termos, né, de unidades oficiais. Tá? Então,
Por exemplo, você pode trabalhar lá com um sistema em que a pressão é descrita em Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado, ou que o volume ele é descrito em metros cúbicos. E é interessante você ter na mão um valor de constante, o valor da constante R, que esteja nas unidades adequadas. Então a gente vai fazer a transformação aqui. Tá? Então trocando a atmosfera pela transformação, né, 1,03 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, trocando o litro por 10 a menos 3 metros cúbicos, nós ficamos com esta relação aqui. Tá? Então olha só, fazendo aqui, olhando aqui primeiro para as unidades, né, você nota que dá para simplificar metro quadrado e o metro cúbico que está em cima, né? Vai sobrar só 1 metro multiplicando. E em relação aos valores, você percebe aqui que eu tenho 10 a quinta e eu tenho 10 a menos 3. Então o produto aqui vai dar 10 ao quadrado, certo? Ou seja, 100. Fazendo o produto desses dois valores e multiplicando por 100, eu fico no final com 8,31 Newton metro por Kelvin mol. Aqui eu já tenho apenas unidades do SI. Mas vale a pena lembrar o seguinte, que Newton vezes metro, né? Newton é unidade de força, metro é unidade de distância, de comprimento. Quando você tem força multiplicada por comprimento? Quando nós definimos lá no primeiro ano, né, o trabalho de uma força. O trabalho de uma força, por exemplo, uma força constante, é o valor da força multiplicado pela distância percorrida enquanto você aplica a força. E trabalho, como é uma forma de energia, é medida em joule. Então, Newton vezes metro significa joule, né? Então, eu tenho esse valor aqui, um outro valor, né, para a constante universal, em termos das unidades aqui oficiais do SI, que é 8,31 joule por Kelvin mol, tá? Beleza? Muito bem, pessoal. Então agora, para encerrar, eu quero fazer com vocês 2 exemplos, tá? Vou começar com esse primeiro exemplo, que é o seguinte. Num recipiente de 0,5 litro, há 64 gramas de gás oxigênio. Sendo a temperatura do gás 127 graus Celsius, determine. Então, olha só, você tem aqui, você tem aqui o volume do gás, você tem a massa do gás oxigênio e é dada a temperatura, não a temperatura absoluta, a gente pode transformar, né? Então, ele pede aqui, primeiramente, o número de moléculas de oxigênio no recipiente. Número de moléculas, né, pode ser obtido a partir do número de mols de oxigênio que tem ali. E o número de mols pode ser determinado a partir da massa da amostra, que são 64 gramas, e da massa molar, que é 32 gramas por mol. Tá? Então a primeira coisa a se fazer aqui é determinar quantos mols existem em 64 gramas de oxigênio. Tá? Então a gente vai calcular aqui, o número de mols é a massa pela massa molar. Então, colocando os valores aqui, né, pessoal, 64 gramas por 32 gramas por mol, fica claro, né, que o número de mols é 2. Né? Se cada mol tem 32 gramas, 64 gramas contém 2 mols. Né? Esta é a resposta. Então, agora vamos calcular o número de moléculas de oxigênio. Então, né, nós temos essa outra definição aqui para o número de mols, que é o número total de moléculas sobre o número de Avogadro. Então, isolando o N aqui na equação, nós ficamos com número de mols vezes o número de moléculas em cada mol, né, que é o número de Avogadro, vai te dar, então, no final, aproximadamente 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Tá? Então, está respondida aqui a questão A. E agora vamos para a questão B. Na B, pede-se a pressão do gás no SI, ou seja, em unidades, né, oficiais, Newton por metro quadrado. Então, para fazer isso, né, eu preciso aqui primeiro transformar a unidade do volume para metro cúbico, né, que é a unidade oficial, e também, claro, né, transformar a unidade da temperatura. São essas duas transformações que eu preciso fazer. Então, para o volume, nós temos 0,5 litro. 1 litro são 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, fica 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou, né, se eu pegar essa vírgula e andar uma casa com ela para a direita, eu diminuo em 1 aqui o expoente, então fica 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume. Agora, a temperatura, basta eu somar, né, na temperatura em graus Celsius a temperatura em Kelvin. Tá? Então, está aqui. Fazendo a soma, eu fico com 400 Kelvin, né, de temperatura absoluta. Tá?
Então, vamos para a equação de Clapeyron para determinar a pressão. Então, eu vou aplicar na equação de Clapeyron, PV igual a N vezes R vezes T. Substituindo os valores, né? Então, o V, o volume, fica 5 vezes 10 a menos 4. O número de mols é 2. A constante universal aqui nas unidades oficiais do SI, né, é 8,31, tá? E a temperatura é 400 Kelvin. Então, colocando os valores aqui na equação, basta eu isolar aqui a pressão, né? Claro, posso fazer primeiro o produto, isso aqui vai dar 6.648. Aí eu passo 5 vezes 10 a menos 4 dividindo, faço a divisão aqui e no final eu fico com 1.329,6 vezes 10 a quarta. O 10 a menos 4 ele vai para cima com uma 10 a quarta newtons por metro quadrado. Eu também posso reorganizar esse resultado, lembrando que 1.329 pode ser arredondado com mais ou menos 1,33 vezes 10 a terceira, tá? Então, eu fico aqui com aproximadamente 1,33 e o 10 a terceira eu multiplico com 10 a quarta e vai dar 10 a sétima, tá? Então, esse é o valor aí da pressão no SI, beleza? Então, agora, para encerrar esse vídeo, essa parte da equação de Clapeyron, vamos falar aqui do exemplo 7. Olha só, então no último caso, no último problema, a gente aplicou ali a equação de Clapeyron, né, para um sistema, para uma amostra que tinha ali um número definido de moléculas. Nos problemas anteriores a gente falava de transformações em que a amostra ela mantinha o número de mols constante, mas aqui a gente vai trabalhar com um exemplo em que o número de mols não se mantém constante. Tá? Isso a gente pode encontrar, né, ao longo de problemas. Então, o que a gente vai fazer nesse caso, né, quando o número de mols não é um valor constante? Tá? Vamos lá. Então, um gás perfeito encontra-se num balão de vidro. Um balão de vidro é um recipiente desse tipo aqui, tem esse formato de balão, tá? Dotado de uma torneira. Então, você tem uma torneira que pode ou não liberar a saída de gás. Tá? O volume inicial do gás é V0. Não sei quanto é V0. Né? V0 é o nome o valor que é dado aqui no enunciado. E a pressão inicial é P1 igual a 4 atmosferas. Certo? Abre-se a torneira e metade da massa do gás escapa. O volume final fica reduzido a 2/3 do volume inicial. Considerando que a temperatura do gás não varia durante o procedimento, calcule a pressão final do gás. Tá? Então, imagina que você abriu ali lentamente a torneira, foi saindo aos pouquinhos, né? A temperatura se manteve constante, então pede-se qual é a pressão final. Então, a gente vai analisar, da mesma maneira que a gente fez antes, né? Quais são as variáveis de estado, do estado inicial e do estado final. Então, o estado inicial, nós temos aqui N1, ou seja, o número inicial de mols, que é N, certo? P1, como é dado no enunciado, é 4 atmosferas. V1 é V0, como é falado. E T1 eu chamo de T. Então, o que acontece? Quando você abre a torneira, metade do gás escapa, certo? Então, você tem só metade aqui restante no balão. Metade escapando, você tem o N2, que é N sobre 2. Né? Então, o N inicial aqui, ele fica reduzido pela metade, ou seja, o número de mols fica reduzido pela metade. A metade das moléculas escaparam. A pressão P2 é o que a gente quer descobrir. Tá? O volume V2, de alguma forma, ele alterou esse volume aqui. Né? O volume V2 ele é 2/3 do volume inicial. Tá? E a temperatura final é igual à temperatura inicial, porque ele falou que a temperatura não varia durante o procedimento. A temperatura é a mesma. Então, a pergunta é qual é a pressão final? Bom, eu poderia calcular essa pressão final se eu soubesse, por exemplo, os valores do N, do V0 e do T. Né? Bastaria eu aplicar na equação de Clapeyron. Mas eu não conheço esses valores. Então, de alguma forma, eu tenho que simplificar esses valores. Eu tenho que achar uma maneira de tirar esses valores da conta para chegar na resposta. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro escrever a equação de Clapeyron para o estado inicial. Tá? Então, eu tenho ali P1 vezes V1 é igual a N1 vezes R vezes T1. Aí eu vou substituir nesta equação aqui as variáveis que nós temos, né, os valores que nós temos. Então, P1 é 4, V1 é V0, N1 é N e o T1 é T. Então, essa aqui é a equação que eu chamo de equação 1. Tá? Define aqui o estado inicial. Agora, vamos ao estado final.
P2 vezes V2 igual a N2 vezes R vezes T2. Tá? Então, colocando aqui para o estado final, nós temos P2 é P2, né? Eu não sei quanto é. V2 eu sei que é 2/3 de V0, eu vou colocar aqui. N2 é N sobre 2 e T2 é T. Tá? Então, esta aqui é a chamada equação 2. O que eu faço agora? Para achar uma maneira de tirar essas incógnitas que eu não tenho como resolver, né? Eu tenho muitas variáveis aqui, uma estratégia adotada é dividir uma equação pela outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Eu posso fazer isso. Então, eu vou colocar no numerador a equação 2, no denominador eu coloco a equação 1. Tá? Então, do lado esquerdo eu tenho no numerador P2 vezes 2/3 de V0 e no denominador eu tenho 4V0. Tá? Então, você já nota que o V0 ele acaba simplificando. E do lado direito eu tenho no numerador N sobre 2 vezes R vezes T e no denominador simplesmente N vezes R vezes T. Então, você nota que todas essas incógnitas aqui elas são simplificadas, né? O V0, o T, o N, o R, que é constante, né? Vai sobrar apenas valores numéricos e a incógnita que nós queremos encontrar, que é o P2, né? A pressão final. Então, olha só, eu tenho aqui 2/3 de P2 divididos por 4, né? E aqui do lado direito, o que vai sobrar? 1 sobre 2. Então, esse 4 ele vai passar multiplicando 1, né? Vai ficar 4 sobre 2. Então, basta eu pegar aqui o 3, passar multiplicando e o 2 passar dividindo. Então, eu fico aqui com P2, que é 12 sobre 4, né? É o resultado aqui das operações. Fazendo a divisão, a pressão final é de 3 atmosferas, tá? Então, com todo o processo aqui, a pressão, apesar de perder metade do gás, mas como a temperatura ela se manteve ali constante e o volume teve uma leve redução, você tem aí uma pressão que é 3 atmosferas, tá bom? Beleza? Então é isso. Na sequência aí a gente vai fazer exercícios, mas não nesse vídeo, tá? Até mais.